gente, perfeccionismo é uma doença. Vem aqui ver se eu tô bonita, se a luz tá boa. 2026, o ano do cavalo de fogo, o ano 1 na numerologia, o ano em que tudo está correndo 10 vezes mais rápido do que o normal. E eu não sei vocês, mas eu não aguento mais notícias chocantes dia após dia, às vezes 2 no mesmo dia, se não mais, não é mesmo, galera? Desde a guerra dos Estados Unidos com o Irã, desde todo o rolê aí, né, do Epstein Files, que a gente vai estar falando aqui, inclusive outras teorias da conspiração que do nada decidiram que são verdade. E eu não sei vocês, mas parece que realmente tudo é verdade. Antes tinha coisas que pra mim pareciam inconcebíveis. E agora, de repente, parece que elas não são mais tão inconcebíveis assim. Então esse vídeo, se você não acredita em nenhuma teoria da conspiração, já pode ir saindo, porque aqui hoje a gente vai detalhar e avaliar, né, o que a gente acredita e o que a gente não acredita. E eu já adianto pra vocês que eu tô acreditando em quase tudo, galera. Porque eu acho que depois que você percebe que os líderes mundiais, na verdade, são pedófilos que comem criancinhas, inclusive comem literalmente, né, nos dois sentidos possíveis dessa palavra, e que, enfim, fazem atrocidades e sacrifícios em nome de aquela coisa lá, assim, né, chamada Baal. Então, eu gostaria de entender em que mundo que a gente tá. E assim, quando a gente fala, vamos pro céu, vamos pro inferno, galera, eu acho que o inferno é aqui. Because we're already here. This is the bad place. Porque assim, Vamos começar do começo, né, galera? Assim, para além das crises existenciais que eu venho sentindo quanto a isso e que com certeza a gente vai entrar aqui e vamos, né, fazer uma troca, vamos dar uma conversada aqui sobre isso. Eu espero muito que vocês também estejam se sentindo da forma como eu estou e que eu não esteja me sentindo sozinha, solitária no meio desse caos que a gente está sendo inseridos. O que nós estamos vendo em 2026 é a queda do Império Americano, galera. Não adianta, tá caindo, tá ruindo, o Donald Trump tá caindo atirando, a verdade é essa, né? Enquanto a China aí em anos focou no crescimento próprio, independentemente de regime político ou etc., o que a China está provando pra gente é que o governo focado em realmente, né, esse bem-estar da população no sentido de avanço patrimonial, no sentido de avanço de estruturas, a gente tem aqui claramente uma diferença aí das linhas ferroviárias da China em 2000 e bolinha e agora no último ano. Vocês conseguem perceber que o negócio avançou astronomicamente, tá? E isso é um negócio que aqui no Brasil, por exemplo, uma malha ferroviária, né, de norte a sul, seria sensacional, né? Então, se o Brasil conseguisse também investir nessas ferrovias, essas linhas de metrô também, né? Acho que ligaria muito mais o nosso transporte, a gente não ficaria reféns aí de caminhoneiros, né? Que eles decidem fazer uma greve e todo mundo corre comprar papel higiênico nos supermercados, porque o nosso país depende da classe dos caminhoneiros, né, galera? Isso ainda foi outra coisa ainda que a gente viu esses dias, que eu nem me lembrava, acabei de me lembrar agora. Mas independentemente de opinião política ou de lado, o negócio aqui é o seguinte: os Estados Unidos começou essa guerra com o Irã, eu não sou cientista política, apenas dando a minha visão geral, ampla, do que tá acontecendo entre Estados Unidos e Irã, a gente vê um xadrez aí que o Donald Trump tá perdendo e perdendo e perdendo e levando escorraçada. Claramente sendo chantageado por Israel por conta do Epstein Files, inclusive o Epstein Files que saiu, estourou lá nos Estados Unidos e tá todo mundo sem entender como é que ele ainda está no poder. Agora que o Congresso decidiu que sim, ele poderá ser réu nesses processos, mas é aquela coisa, né, aquela lenga-lenga que vamos ver quando é que ele vai realmente ser julgado, né, sobre isso. Donald Trump numa posição clara de chantagem sobre Israel, porque Israel claramente comanda ali, né, os Estados Unidos internamente falando, né, com esses arquivos que eles provavelmente já detêm. Eles pegam o Donald Trump aqui, ó, pela coleirinha e faz ele começar uma guerra com o Irã, que era o sonho, né, de Israel há muito tempo. E ele começa, assim, sem dó nem piedade, e vai lá e simplesmente mata o Ayatollah do Irã. Gente, eu tenho certeza que ele se arrependeu dessa decisão, porque assim, cara, daí agora não tem mais xadrez. Acabou a racionalidade, acabou qualquer ideia lógica que a gente tinha sobre isso. A gente vai vingar a nossa terra e vamos fazer doer, sabe aonde? Aonde vocês estão com mais medo que doa, no bolso de vocês. E aí a gente começa, né, a ver aquele xadrez, né, eles atacando as bases militares no Oriente Médio, atacando fontes, né, de petróleo, disso, daquilo, refinarias, etc. Resumindo, fecham o Estreito de Hormuz, onde 20 a 21 ali por cento de todo o petróleo do mundo passa por lá. Ou seja, a crise global instalada, né, galera? Instaurada. Inclusive, chegou a respingar aqui no Brasil, porque no nosso antigo governo, né, governo Bolsonaro, ele fez questão de vender a preço de banana as nossas refinarias, né? Ele privatizou algumas
estatais e vendeu outras, enfim, né, a preço de banana para, inclusive, entidades, né, do Oriente Médio. Ou seja, acabou que refletiu sim aqui na gente também, infelizmente. Se não fosse isso, né, se realmente ainda fosse as estatais que a gente tinha, independentemente de, porque não funciona muito bem, blá, 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 independentemente. O fato é que daí não teria respingado tanto assim, porque nós teríamos maior controle interno, maior soberania, inclusive, sobre o petróleo. E também já estamos vendo aí, né, Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos falando, olha só minhas terras raras, né, galera? Quem vai querer, hein? É só fazer uma pressãozinha diplomática aqui no Brasil, quem sabe, né, até manipular as eleições para eu ganhar, que aí vocês vão ter as terras raras. E o que os Estados Unidos está precisando nesse momento é, inclusive, de países assim, ó, abrindo as pernas para ele e cagando para sua soberania nacional, né? Porque nesse momento o Brasil, se você parar para pensar, a gente está numa posição bem, né, digamos assim, disputada, né? De quem que a gente é gado, afinal, né? Dos Estados Unidos ou da China? E fica todo esse diz que me diz que, né? BYD trazendo, né, investimentos bilionários aqui para o país e futuramente a gente vai ter aí o BRICS-Pay que vai usar a tecnologia do Pix para movimentar dinheiro entre esses países. Então, o que a gente está vendo mundialmente, porque assim, parece que não estou falando lé com cré, mas faz sentido. Vem aqui comigo vem aqui comigo, vem, ó, foca aqui comigo. Tudo isso está interligado, gente. Tudo isso é a geopolítica mundial apontando o quê? A queda do Império Americano. Então é isso, o Trump está caindo e ele está caindo atirando, gente. Aí a gente começa, né, uma das primeiras teorias da conspiração é que a morte, né, do influenciador Charlie Kirk teria a ver com ele estar pressionando a soltura do Epstein Files. Para quem não sabe, ele era um influenciador de direita lá nos Estados Unidos e nas recentes entrevistas dele ele falava, gente, tem que aparecer esse Epstein Files, liberem o Epstein Files. Mal sabia ele, né, que o Trump estaria envolvido até a cabeça, né, que o Israel estava ali, né, de olho. We as the American people deserve to have every Epstein file released with no redactions whatsoever, period. They got to make it right. And we the American people ran on transparency. We deserve to see the entire client list. Yeah. Every document the government has regarding the Epstein files, we the American people should have on an easy to access website immediately in a very, very quick fashion. I'm pushing for that both privately and publicly, just so you know. Isso foi claramente uma morte encomendada, galera. As provas mostram, um jatinho pousou lá, depois de 15 minutos do assassinato, um jatinho saiu, desligou o radar, coisa que é ilegal. Ou seja, no fim, o que a gente tá vendo agora em 2026, eu acho, para dar um resumão assim, é que a elite faz o que ela bem quiser e a sociedade está acordando. Eu não sei vocês, mas o véu que nos cega tá cada vez mais cada vez mais fino, gente, cada vez mais fino. E como tudo já é premeditado por essas grandes elites, eu também te pergunto, né? O fato de agora parece que a gente tá se tocando de tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, parece que tá muito fácil da gente se tocar de tudo ao mesmo tempo, entende? Tipo assim, até que ponto a gente estar aqui falando sobre isso também não é premeditado por eles, entende? Até que ponto o meu algoritmo, de repente, ele tá me mostrando um monte de informações dessas teorias que estão virando verdade, estão se provando verdade. Até que ponto isso também não é de interesse deles? Por quê? Para que role um caos mundial e perante este caos mundial instale-se um novo governo único, enfim, né, soberano, etc., sobre todos os países. Faz sentido? Vale o questionamento, né? Afinal, nos últimos tempos eu comecei a questionar tudo e todos, tá? Que as maiores elites do Ocidente eram pedófilos e eram, enfim, canibais, isso não tava no meu bingo, galera, eu confesso pra vocês. Eu achava que eles eram macabros, eu achava que com certeza rolava algumas questões sexuais depravadas dessa galera, eu tinha certeza disso. Junto com o poder, né, automaticamente, você começa a parar de ter os prazeres mundanos da vida, né? Me disse o Mark Zuckerberg quer pegar uma mochila e fazer um mochilão na Europa. Me disse o Jeff Bezos, ele tá a fim de conhecer o Japão. Tu entende que eles estão muito além disso? Eles estão muito além dos sonhos mundanos de nós, meros mortais, digamos assim, né? E ainda tem essa questão, né? Meros mortais. Tem esse vídeo ainda do Mark Zuckerberg que ele ficou pairando na minha cabeça, que ele fala, no, because you're human and I was human. Aí você fica, como assim? Porque você é humano e eu era humano. Do que você tá falando? But it is gonna bother you because you're human, and I was human. I am human, still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. E ele se contradiz todo, tal. E aí é o que a gente chama que eles escondem na nossa cara, né? They hide in plain sight, digamos assim.
E eu fico chocada, porque é isso, gente, tá nos filmes, tá nas séries e tá em todo lugar na nossa cara, sabe? Ah, porque os Simpsons sempre preveram tudo, sempre previam bababá. O fundador dos Simpsons era envolvido também até a cabeça com essas coisas. Então todo mundo sabe e ninguém pode falar, mas então eles escondem na arte, porque de alguma forma a nossa cabeça, cognitivamente, a gente já vai aceitando aquilo ali como uma possibilidade. E uma dessas possibilidades, recentemente, inclusive, que é a que eu mais estou assim, ó, quente no momento, é o Tratado da Antártida, gente. Esse rolê da história da Antártida me tá me tirando a cabeça, assim. Eu já vou aprofundar esse assunto. Se você ainda não viu, vale uma pesquisa, mas eu também já vou mostrar aqui um compilado das informações dessa teoria da conspiração aí que tá tendo, porque eu tô simplesmente chocada com isso e faz total sentido. E até um tempo atrás, gente, eu jamais acreditaria, tá? E ainda não acho que a Terra é plana, por exemplo, mas eu entendo que sim, a gente foi manipulado, inclusive no nosso mapa, e que existem muitos outros mapas mundis antes de 1500, antes de Tananã, e que não é papo de mitologia, gente, é papo de realmente terras além de uma borda, sabe? E não quer dizer que a Terra seja quadrada, talvez quer dizer que a Terra tenha limites e que a gente ainda vai expandir esses limites, tá? E quando você parar pra pensar, ir de um lado até o outro, e daqui até o Japão, né? Só em 24 horas de voo, me parece muito pequeno, né? Me parece um planeta bem pequenininho, né? Para o que deve ser a Terra, teoricamente falando. Então eu comecei a pensar nisso, começou a cair várias fichas em relação a tudo isso. E aí, de alguma forma, eu não sei porquê, mas na minha cabeça tudo faz sentido e tudo tá interligado, gente. Tivemos em 1950 ali, bolinha, o Almirante Byrd, que ele fez uma operação e ele sobrevoou a Antártida. Para quem não sabe essa história, né? Explicando aqui agora. O Almirante Byrd, ele sobrevoou a Antártida e, segundo ele, para além dos paredões de gelo, haviam terras tropicais, lagos, florestas, animais, solo quente. Tinha muito mais coisa a ser explorada para além do hemisfério sul. E, inclusive, numa entrevista dele, ele fala que tem muito para ser explorado para além do polo sul do mundo. E logo depois, ele nunca mais falou nada sobre isso. Ele desviveu, então ele teve um ataque cardíaco, né, gente? Tadinho. Olha que coincidência. E daí todos os países do mundo fizeram um tratado chamado Tratado de Antártida. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Ou seja, tem um ponto que todos os países do mundo concordam, que é esse Tratado de Antártida. E ninguém nunca... Porque, né, vamos lá, é bem difícil fazer essa galerinha aqui concordar. Vamos combinar, né, galera? É um diz que pra lá e pra cá, e vamos rever, eu não vou participar disso, não vou participar daquilo. Mas o Tratado de Antártida... É isso, nenhum civil pode explorar a Antártida, nenhum voo comercial pode sobrevoar a Antártica e, tipo, é simplesmente impossível você chegar lá sem ser escoltado por, no mínimo, uma tropa dos 100 milhões de países que tem nesse mundo. Todos os exércitos estão lá, todos os países estão protegendo a Antártida. E por quê? Eu pergunto, se não tem nada lá, se é só gelo, né? Por quê? Com certeza tem algo lá que a população não sabe. E assim, ó, o tempo tá passando e eu acho que tá chegando a hora do nosso despertar, tá? E se não a hora do nosso despertar for desta forma, com o aquecimento global, capaz até de derreter aquilo lá e tudo ser revelado em algum momento ou outro. Não à toa a gente tem um dos maiores bilionários do mundo tentando poluir o nosso sol, tentando fazer com que a luz do sol não chegue até nós. Por que isso, gente? A gente precisa de sol para viver. Sol é o que nos cura, muitas vezes, tá? Você ficar pegando sol, você consegue se curar de gripe, de doença. Isso é conhecimento ancestral, que a gente sabe disso. Vê um animalzinho, o comportamento dele. Todos os dias o teu pet, ele vai procurar um solzinho, gente. O sol, ele nutre a nossa alma, ele nutre o nosso corpo. A gente precisa de sol. E nesse exato momento tá Bill Gates aí passando chemtrails, que é cortinas de... químicos, digamos assim, trilhas de químicos pelo mundo inteiro, literalmente fazendo um experimento que... Alguém autorizou, gente? Vocês autorizaram? Alguém autorizou? Porque assim, eu não autorizei. Então, rolou uma consulta pública sobre esse experimento em relação ao aquecimento global, porque parar de poluir e preservar eles não querem, mas encher de químico, né, no nosso céu, aí tudo bem, daí tá tranquilo, né? Óbvio.
Óbvio que sim, né? Por quê? Porque eles têm os bunkers deles, porque eles têm terras além da puta que pariu que a gente não nem sabe que existe. Então, assim, ó, eu posso estar suando louca para algumas pessoas e tudo bem, pode ser que você não esteja ainda na fase de entender isso, e eu posso também só estar alucinando, né? Conforme. Enfim, as coisas que eu fui lendo nos últimos tempos. Mas eu acho que contra fatos não há argumentos. E se você para ver esses mapas que existem para além da Terra, se você para pensar nessa entrevista do Almirante Byrd falando isso, afirmando isso em TV nacional para todo mundo, tipo assim, existe muito mais além do Polo Sul para ser explorado. E de repente tem um tratado de todos os países e ninguém pode explorar o Polo Sul. Nossa, que engraçado, né? Por quê? Por que será? Porque aí todo o poder deles acaba, gente. Se a gente descobre que existem outras terras, outros seres para além dessas terras, entende? E aí eu volto a dizer, gente, sim, com certeza a gente está muito próximo de um contato com extraterrestres, eu tenho certeza disso. Mas é isso, sabe? Eles não vão vir de Marte. Por que eles ficam falando que o Elon Musk fica indo para Marte, quer explorar Marte, quer colonizar Marte? Não é Marte, gente. É depois da borda. É a Terra depois da borda, entende? Então, tipo, não é Marte. É isso, assim. Eles falam, porque, ó o céu, ó os alienígenas lá no céu, tá no oceano, tá embaixo da terra, tá pra lá, tá pros lados, tá pra trás, tá pra frente, tá na tua frente, às vezes, dando uma entrevista na TV, por quê? Porque é o presidente de um país. E o que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje é que é isso, gente. Eu não acredito em mais nada. Eu acho que a gente tá num nível máximo de descrença com qualquer governo, digamos assim, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente, do Oriente, enfim, de todos os governos. Todos eles sabem algo que a gente não sabe, todos eles têm acesso a informações que a gente não sabe. Existem sim cidades subterrâneas. Uma das empresas do Elon Musk, gente, é uma empresa de túneis. E alguém já viu onde é que ele trabalha, esses túneis? Por que ele tem uma empresa de túneis? Vocês têm noção que podem ter várias cidades, bunkers, de andares, andares e andares para baixo? A ilha de Epstein, gente, tem aquele negocinho lá em cima, aquilo ali vai para baixo, galera. Aquilo ali vai muito para baixo, gente. Então, assim, a gente tá numa brisa, e inclusive tem aquele filme, né, Não Olhe Para Cima, né, porque fica aquela coisa entre governo e população. Não olhe para cima, gente, tá vindo um meteoro ali, não olha para cima não, tá? Porque o negócio tá vindo aí, vamos só viver aqui normal. E é isso que eles estão testando a nossa cabeça pra gente estar aqui vivendo normal. Só que não faz sentido, entendeu? Eu acho que eles estão testando até quantas verdades por segundo a gente consegue aceitar a ponto de que nos causa um total amortecimento e uma sensação de que a gente não tem poder nenhum. Faz sentido isso? Porque, assim, na minha cabeça tinha que ter uma organização mundial para todo mundo só parar de pagar impostos, parar de financiar os governos, independentemente de lado político, parar de brigar entre nós, que é isso que eles querem, e a gente realmente se organizar e, tipo, galera, vamos lá, a gente quer a verdade? Por quê? Porque se a gente descobre que tem terras para além do Antártida, a gente descobre que o nosso mundo é uma mentira. Se a gente descobre que o nosso mundo é uma mentira, dinheiro nem existe. Entende? Se você encontra um ser que todo mundo tá falando que a gente vai ter contato com extraterrestres, quem disse que vai vir de fora da Terra? Quem disse que não vai vir de outro lugar da Terra? Quem disse que não vai vir debaixo da Terra? Debaixo do oceano? Entende? Faz sentido? Mas assim, ó, para pra pensar mesmo, assim, onde é que tu tá? Aqui, ó, carne, osso, o que é isso? Onde é que eu tô? Entende? O que é isso? Onde estamos, sabe? E pensar que enfim, toda a nossa experiência aqui, com certeza ela tem algum propósito, tem que ter algum propósito, mas o que eu vejo é que a gente tá numa transição não só disso, do Império Americano caindo e a China ascendendo, etc., possivelmente novos modelos vindo por aí, vai ter guerra, vai ter apagão, vai ter, olha, coisas tensas, eu acho, vindo aí na frente. Já parou pra pensar o quanto você é refém hoje das tecnologias que eles criaram? Tipo, de verdade, eu acabei. Teve 2 informações aqui no vídeo que eu não tinha certeza. Eu perguntei aqui pro chat GPT, ele já me disse aqui, tal, vi que tem uma fonte. Mas é isso, tipo, eu já não uso mais o Google, eu uso uma IA. Entende? E outra, tudo isso que eu estou falando vem com essa. Eles empurrando essa IA muito forte no último ano, é por isso. Porque o dia que sai um Epstein Files, com foto deles com criança, com vídeo, ninguém mais sabe no que acreditar. Então, um dia que sai algum vídeo, alguma coisa que existem, sei lá, sereios no mar, ninguém mais acredita. O dia que sair tal coisa, que existem terras depois da Antártida, ninguém acredita, porque tem tanta IA, e a IA vai estar tão avançada que ninguém mais vai acreditar, entende? E aí você não consegue mais acreditar no que você vê na internet. Você não sabe mais o que é verdade, o que é fake, o que é mentira. E aí você tem que fazer o quê? Fortalecer
a tua espiritualidade, fortalecer a tua intuição e fortalecer a tua conexão com o divino no que tu sente que é verdade, tá? E assim, eu já fui muito descrente nesse papo de que os governos e os Rothschilds e os bancos e blá blá blá, até que tu começa a ver os fatos realmente geopolíticos de cada época, tu começa a perceber o fato, por exemplo, do Titanic, né? Que eles queriam implementar aquele banco, né? Do Rockefeller ou do Rothschild. Agora eu tô, enfim, pode ser que é um desses dois, né? Eles queriam implantar aquele banco, né? Sistema deles, né? No mundo inteiro. E muita gente era contra. O que eles fazem? Convidam todos esses banqueiros, todas essas elites para vir, né, desfrutar do primeiro navio lá, né, o grande Titanic, né, e afundou essa galera inteira. Ou seja, é tudo manipulado, cara, é tudo manipulado pra gente acreditar, é tudo um circo, é difícil porque, tá, Rafa, e agora que a gente entendeu que é tudo um circo, né, o que que a gente faz agora, certo? Tem um bilionário botando fumaça no ar, que tá caindo alumínio na gente, pra gente pegar câncer e provavelmente, sei lá, morrer, ficar doente, depender deles, né? Não sabemos o que tem na nossa água, por exemplo, é uma água filtrada, né? Ela passa lá por minerais, tal, e a gente bebe. Mas e aí, o que que tem, né? O que que tem nessa água? Então, tudo isso, tu começa a questionar a tua realidade inteira, tu começa a questionar, aí vamos lá, dinheiro nem existe, né? Beleza, mas se hoje dá um apagão de internet, com quantos reais você tá no bolso agora? Cadê a tua carteira? Ah, tu precisa do celular, né? Fazer assim? Ou não, paga com o relógio? Ah, pois é. Cadê o teu dinheiro? Ah, porque eu tenho muito dinheiro investido na Bolsa de Valores. O que que é a Bolsa de Valores? Né? O que é tudo isso? Vamos lá. Sabe? Ah, porque eu preciso trabalhar, eu dependo do Instagram. Realmente, eu também. E aí? A gente depende, né? De estar ali alimentando essa oligarquia tecnológica desses bilionários e 100% dependente deles, assim. A gente já está, né, numa prisão. E se eles decidirem aqui, ó, cortar a internet... E aí, galera, alguém sabe crochetar? Alguém sabe plantar uma mandioca? Como é que é o rolê? E aí, claro, né, vai para um lugar muito extremo, onde as pessoas estão falando, né, de tipo, compre uma fazenda, vai para o interior, aprenda a crescer a tua própria comida, tenha o teu próprio gado e você vai conseguir se libertar do que está por vir. Eu não sei se o que está por vir vai ser tão caótico, mas provavelmente vamos ter aí uma pandemia em breve. Provavelmente eles vão tentar nos pegar pelo medo e pela fraqueza mais uma vez, para tentar implementar, né, uma nova ordem, digamos assim, né, um novo governo autoritário, porque populações enfraquecidas, né, mentalmente e de fome, né, pela fome, como diz, né, o voto da barriga, né, se você está passando fome, é muito mais fácil você aceitar um governo autoritário do que se você está lúcido, próspero, saudável, né? Então é todo o papo desde, vamos lá, indústria do tabaco, da cerveja, de ficar botando besteira pra dentro, fast food, vem tudo por aí, né? Se você controla o que essas pessoas, num geral, ingerem de industrializados, disso, daquilo, você controla como elas pensam, você controla como elas agem, você controla como elas não agem. Né? Você controla como elas ficam inertes, só esperando o dia de amanhã, porque tem que pagar a conta, e você fica nessa ilusão de estar crescendo na tua vida com coisinhas que eles ficam lançando para você ir consumindo e vivendo ali a tua vidinha e gerando, né, e girando a economia deles. Então eu acho que o principal que a gente está tendo de awakening, digamos assim, nesse 2026, é que, cara, não é esquerda e direita, gente. Isso é uma visão, nossa, muito rasa de toda a situação mundial. Não é esquerda e direita, é nós contra eles, gente. É pobre, é classe média, é rico contra os super ricos, galera. Porque esses super ricos que a gente tá falando, dá uns 150 caras, tá? Homens, brancos, provavelmente. Dá uns 150 homens brancos. Que se aí você vai me dizer que 8 bilhões de pessoas no mundo estão com medo de 150 homens brancos. Então, assim, galera, vamos rever aí a guilhotina, vamos rever as coisinhas. E ao mesmo tempo que eu entendo que o primeiro passo é isso, é todo mundo tomar uma consciência em relação a essas coisas, entender que essa máquina vai muito além do que a gente imagina. E eu acho que o Epstein Files foi só uma pontinha desse iceberg. Tem até um chart, né, que eu vi que é o The Great Awakening, é o grande, né, acordar, despertar da humanidade, que tem lá Epstein Files e tu dá um zoom out e o negócio vai muito além. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. E eu acho que a gente está descobrindo e revelando
item após item, dia após dia, e 2026 é este ano de revelações. Então esse cavalo de fogo desse ano, ele vai vir atropelando todo mundo com as verdades, e enquanto isso eles vão lutar para fazer essa IA nos confundir, tentar com que a gente se divida entre esquerda e direita, tentar com que a gente se divida entre os familiares, tentar que tu brigue com teu pai, com a tua mãe, com as pessoas que tu mais ama no mundo, por causa de política, entende? Porque ele tem uma visão e tu tem outra, sendo que eles criam isso pra gente não discutir sobre eles, sobre muito mais do que tá acontecendo. Porque no fim é isso, gente, eles criam a doença e eles lucram com a cura. O que que é a indústria farmacêutica, gente? Quantas pessoas já chegaram perto de descobrir a cura do câncer e foram mortas? Nikola Tesla, né? Não tem ali aquela teoria também de que foi descoberta energia pra todo mundo de graça, infinita, e o cara morreu? Entende que eles estão a vida inteira controlando, né, tudo que se descobre, até onde que vai. E outra, né, digo mais, se a gente está tendo acesso a essas IAs hoje, a população aqui, ó, de graça, óbvio que nós somos o produto, a gente já sabe disso, qualquer coisa de graça, você é o produto. Mas o que eu te pergunto é, se a gente tem acesso a essas IAs, quais IAs eles têm acesso? Quais inteligências artificiais eles têm acesso? Vocês têm noção que o Trump ativou uma cláusula de alguma coisa da Apple lá nos Estados Unidos, e ele conseguiu acessar câmeras dos celulares de todo mundo na rua pela Apple para identificar imigrantes, para os agentes do ICE pegarem esses imigrantes? Você sabia que você autoriza isso? É quando a gente brinca, né, que o celular está nos ouvindo o tempo todo, o celular está nos vendo o tempo todo, realmente. E tá. E se eles quiserem, vai começar a te ver na hora que eles quiserem, vai te ver dormindo, vai te ver para lá, vai te ver para cá. E aí aquela ironia, né, de quando uma pessoa perguntou para um dos bilionários tech, tipo assim: "Nossa, e os seus filhos devem adorar iPad". E ele responde: "Meus filhos não têm iPad". Aí ela fica assim: "Como assim seus filhos não têm iPad? Esse grande produto, esse grande, bem feito que você está fazendo para a humanidade, como assim seus filhos não têm acesso a essa mais nova tecnologia?". "Não, meus filhos não têm iPad". A gente discute arte, filosofia na mesa de jantar. "Ah, entendi, então iPad é só para nós, né? Pra gente ficar aqui, ó, burrinho, enquanto vocês realmente estão dominando tudo e todos". Então, realmente, eu acho que a principal parte que a gente tem que pensar nisso é, cara, converse com as pessoas que estão do seu lado. Tudo que eu falei aqui é muita informação, eu entendo, é muita coisa, eu posso estar parecendo uma maluca pra quem nunca ouviu nenhuma dessas histórias, mas eu espero que eu tenha colocado fotos aqui, provas de tudo isso que eu tô falando. E eu cito aqui, né, a gente falou de Epstein Files, que eu nem entrei muito nisso, mas é só simplesmente chocante e me parece até um teste da própria CIA ter liberado esses arquivos para ver até onde a gente se revolta com isso, porque sim, a gente se revolta, mas ao mesmo tempo, tá, o que que eu posso fazer se tem gente fazendo sacrifício com bebês? Tipo assim, meu Deus, gente, é só nonsense. Então é um nível de extremo que a gente tem acesso, assim, de supetão, que realmente deixa a gente anestesiado, sabe? É coisa tão chocante que te deixa anestesiado, sabe? Então a ideia de que tem reptilianos, tal, entre nós, também, meu Deus, me parece chocante, mas se tu para pra pensar, faz total sentido. Inclusive com esses sacrifícios de criança, inclusive com essa rede de tráfico sexual mundial que existe. Faz total sentido, entendeu? Aí você pega o bilionário lá, botando químicos, né, no ar. Pra que isso? Pra adoecer a população, pra ter menos sol, pra gente não falar sobre isso. Mas é isso, literalmente, olhe para cima, olhe para o céu e veja. Eu vou deixar aqui, inclusive, um perfil que tá só mostrando isso, gente. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, alguns casos já, ele tá fazendo isso worldwide, ele tá fazendo isso, tipo assim, mundialmente falando, tá ligado? Então, é uma parada que, gente, hello, alguém vai falar sobre isso? Ninguém? Ah, então tá, então beleza. E enfim, nessa guerra com o Irã, inclusive, a gente vê que o Irã é o maior racional, no sentido de, inclusive, uma propaganda que eles fizeram, que eu deixo passando aqui, que eles botam país após país que os Estados Unidos foi destruindo, botam ali Epstein Files, tal, que eles vão uma vingança por todos. E realmente, gente, eu espero muito que o Irã, não que ele destrua os Estados Unidos, até porque a gente também faz parte disso, a gente é um quintalzinho deles. Então, né, é uma transição que eu quero que seja um pouquinho mais gentil, mas é isso, gente, o Império Americano está acabando, estamos numa transição planetária, muitas verdades vindo à tona. Interrompendo rapidamente a programação, estava aqui editando o vídeo para vocês e, gente, Netanyahu está morto. Eu também acredito fielmente nisso, tá? Eles mataram Netanyahu, Donald Trump não cita mais o nome de Netanyahu e ele não aparece mais nas reuniões, gente. E o filho dele ficou 7 dias exatos sem postar no Twitter, né, no X,
que é agora, né? E depois de 7 dias ele voltou a repostar algumas coisas. E lá eles têm esse período, né, de 7 dias de luto, né? De, enfim, conforme a religião deles. Então é isso, gente. Netanyahu está morto, eu acredito fielmente nisso. Israel está tentando esconder isso com uma IA generativa de bosta, que inclusive achei uma chacota. Eu até questiono, né, quais IAs que eles têm no final desse vídeo, mas não me parece que eles têm muitas IAs além do que a gente tá tendo não, tá? Porque eu esperava mais de um governo tentando esconder a morte, né? Ou é justamente para o pessoal meio que saber sem saber que o cara morreu e eles não podem anunciar por N fatores. Sem falar também que Trump parece mais aliviado desde que esse cara morreu, tá? Porque era ele que tava mandando no Trump. E agora o Trump só quer encerrar essa guerra de uma vez por todas, sem admitir que perdeu. E a minha cabeça tá nesse lugar, nesse momento. Tipo assim, o que nós estamos fazendo aqui? Qual, na verdade, é o nosso objetivo aqui? Por que que eu encarnei aqui? Entendeu? Por que que eu tô no meio desse caos aqui, que é a Terra? Né? This is the bad place. E o que que a gente faz agora que a gente tem essa informação, né? Então, eu não sei, na verdade, eu não tenho resposta para isso e não sei se eu vou ter tão cedo, mas eu acho que a gente tem que fortalecer comunidades, a gente tem que conversar mais um com os outros, conversar mais com as pessoas na rua, trocar ideia com o desconhecido, a gente tem que se unir mais aqui no mundo real e usar do digital para a gente se comunicar e encontrar nossas tribos e encontrar essas galeras, porque eu acho que o negócio tá ficando cada vez mais individualista de propósito, entendeu? Tipo assim, é bom que tu não tenha nenhum amigo, é bom que tu não tenha tananã. Ó, o chat GPT pode ser o seu amigo, olha, essa IA pode ser seu amigo. Assim ninguém fala com ninguém e vai se manipulando toda essa massa, né, em prol de uma nova ordem mundial. Então, eu acho que quanto mais a gente conversar com as pessoas, entender onde que tá a cabeça das pessoas, entender em que nível de consciência que aquela pessoa tá, pô, dá pra botar um questionamento. E aí, de novo, gente, muito além de política de direita e esquerda, que é só fantoche, tá? Para as pessoas que estão muito acima dessa régua, sabe? Então é só, vamos questionar mais, vamos ficar mais atentos e entender quais podem ser os nossos próximos passos em relação a tudo isso. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para mais e tamo junto.